Não, a gente está muito animado aqui, né, para poder a estreia internacional do nosso curta-metragem, Severo. Esse curta-metragem foi realizado aqui no Recife, ano passado, no mês de novembro. É um curta-metragem um tema social. Foi um projeto que começou, que tem Tom Zé, que está fazendo a música para o curta-metragem. Um projeto que começou ano passado em Toronto. Eu moro em Toronto, sou realizador, vivo em Toronto atualmente. Esse projeto foi exatamente isso. Eu acho que deixa eu só cortar um pouquinho para poder fazer isso de novo, beleza? Muito animado aqui com o Cine PE. Para mim é uma honra estar aqui, na verdade é um sonho de poder estar aqui no Cine PE. Sou realizador daqui, cresci, vivi o Cine PE por todos os anos da minha vida. E isso aqui ou seja, isso aqui antes de qualquer outro festival no mundo, eu acho que aqui é o lugar que está, é o lugar que eu gostaria de estrear o curta-metragem Severo. Então muito animado e esperando aí curtir a noite e ver todas as sessões, esses filmes que com certeza a seleção está maravilhosa. São o Marcos Vilar, diretor de curta e longas metragens da Paraíba, o Diogo Mendes, que é cronista e crítico de cinema do Rio de Janeiro, Cláudio Gonzaga também, que é redator, diretor e ator do Rio de Janeiro. E vale lembrar que esse ano também contamos com o voto popular. São 30 pessoas aí da plateia que estarão aqui todos os dias ajudando a escolher os melhores filmes das 4 mostras competitivas do Cine PE 2014 através da votação na internet. Nós vamos conhecer os vencedores do festival nos dias 29 de abril e 2 de maio. Vai funcionar assim: no dia 29 de abril, vamos premiar aqui no Teatro Guararapes as mostras competitivas de curtas-metragens pernambucanos, de curtas Brasil e de longas documentários internacionais. No dia 2 de maio, vamos premiar a mostra competitiva de longas de ficção internacional e essa festa vai acontecer lá no Teatro de Santa Isabel. E para começarmos agora, sim, a mostra competitiva de curtas-metragens pernambucanos, eu queria convidar o palco para que vocês possam conhecer e aplaudir os representantes do filme Tesouros do Araripe, os fósseis e a comunidade. Direção de Tito Aureliano, documentário de Pernambuco, por favor. O filme trata de uma equipe de pesquisadores do PEOLAB que vão ao sertão do Araripe com 2 missões: escavar fósseis de 115 bilhões de anos e ensinar aos locais como isso pode mudar a vida deles. Um dos grandes desafios de mostrar uma área que é pouco conhecida pela população, até mesmo aqui de Pernambuco, pouca gente sabe que tem pesquisa nessa área, é tentar mostrar isso de uma maneira lúdica, tornar uma linguagem científica e que todos possam acompanhar o desenvolvimento da pesquisa que está sendo feita no nosso sertão. A representante do Laboratório de Paleontologia está na plateia assistindo, foi co-condutora. A gente tem feito uma evolução muito grande com o projeto que ela desenvolveu para que o conhecimento científico chegue à população humilde da região, que é completamente alheia, localizada em Exu até Araripina, na região do Araripe e Pernambucano. E com todo esse esforço, é também porque nós perdemos grande parte desse patrimônio para o tráfico de fósseis internacional, que é muito pouco conhecido por nós. E ajudando a sensibilizar a população é uma maneira de diminuir, desenfrear isso, com a população sabendo a importância do patrimônio natural deles. Então é uma satisfação para a gente compartilhar isso com vocês. Só para acrescentar uma coisa, que a paleontologia, a partir de hoje, faça parte também do patrimônio cultural e natural de Pernambuco, tão famoso quanto o Luiz Gonzaga, que é um patrimônio de Exu.
Exu também tem muito para mostrar, que são a questão dos planos. Obrigada pela presença de vocês e eu espero que gostem. Nós chamamos ao palco agora os representantes do filme Ao Revoar, ficção, direção de Milena Carnes, de Pernambuco também, por favor. O filme fala de um corredor estreito que separa em linha a vida de duas vizinhas. Infelizmente, eu estou sozinha aqui e eu quero apresentar as desculpas de Milena, a realizadora e roteirista do filme, que infelizmente não pode ir. Ela lamenta muito de ter que trabalhar em outro campo, não poder estar aqui. Eu estou atuando no filme, ela me convidou e aí me deu essa honra de vir aqui, em geral, aliás, sempre que fui na plateia, pois eu sou uma aficionada desse cinema, do CCC Pernambuco, desde os meus primórdios. E então eu fico assim muito honrada de estar aqui. O meu primeiro filme é uma experiência fascinante. Eu venho do teatro de rua e me pediu uma atuação muito diferente. Então foi um desafio. A equipe de 20 jovens competentes, eficientes, foi fascinante. Eu espero que gostem desse filme que é... Enfim, vocês vão ver. Pronto, muito obrigada. E nós convidamos agora para essa 18ª edição do Cine-PE, convidamos ao palco os representantes do filme Pontas de Pedros e Pedras. É um filme pernambucano, direção de Hermano Figueiredo, e é um documentário, por favor. Dia da Mocidade de São Pedro de Itapuapunha, a Pontas de Pedra, enquanto a bola de flores, a marca do santo da igreja, Lutinha, presidente da colônia de pescadores E3, fala sobre identidade, resistência cultural e do surpreendente protagonismo feminino na representação de uma profissão predominantemente masculina. Boa noite. O filme é um produto do projeto Cine Jangada, que alguns aqui conhecem, que consiste no projeto que exibe filmes nordestinos pelas praias do nosso litoral, fazendo das jangadas palco e das belas telas, nós exigimos de uma forma diferente. Então, nessas oportunidades, nós convidamos os nossos colegas realizadores para ter um corpo a corpo, olho a olho com o público, exigindo filme nordestino no litoral. Pontas de Pedras e Pedras. Pontas de Pedras, quando nós chegamos lá, Pontas de Pedras vimos que era também Ponta de Pedros, porque lá muitos têm a mesma profissão de Simão, o apóstolo, o primeiro a receber essa alcunha mineral do Jesus Cristo. E Pontas de Pedras também tem pedras, pelo surpreendente protagonismo feminino numa profissão marcadamente masculina. Então, é um filme que nós realizamos em cada lugar, em cada praia que nós chegamos, também fazemos em curta, que é a nossa forma de interagir e fazer com que as pessoas se vejam na tela. E é um filme que a gente sente muito bem pelo ver, e aqui a nossa equipe é o único filme que eu acho que pode subir toda a sua equipe no palco. Meus filhos, estudante de cinema da Universidade Federal de Pernambuco, minha companheira Regina, escritora, poeta, produtora, realizadora, e esses velhos cinemistas aqui para vocês, que somos felizes porque o filme, nós somos uma armada de Branca Leônia com um final feliz. Porque unidos de equipamentos mais básicos possíveis para uma qualidade aceitável de exibição e de captação de imagens e de som, conseguimos fazer um filme que foi vitorioso porque o povo de Pontas de Pedra tornou se ver na velha tela. E também vitorioso porque foi selecionado e nós podemos agora subir esse palco para receber o prêmio dos olhares de vocês.
Então, muito obrigado, espero que vocês também gostem. Convidamos agora os representantes do filme Severo, direção do Danilo Barati, Severo tem uma vida severina, seu irmão vive do crime e a mãe não quer que seus filhos frequentem a escola, prefere que eles ajudem na renda familiar. Esse é o enredo. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao pessoal do CINPE e me dar essa possibilidade de apresentar esse filme. A seleção e a possibilidade de apresentar esse filme aqui na frente de todo o caixa, de todo o nosso equipe técnico e nossos atores. Isso aqui é uma honra estar aqui, é um sonho, tá? Eu acho que a partir do momento que eu sonhei fazer cinema, eu sonhei estar aqui, sou pernambucano, sou daqui de Recife, e agora eu estou realizando parte desse sonho. Também queria agradecer também a presença de todo mundo que veio aqui. Esse filme é um filme com cada momento, cada etapa que foi feita, muito pensando na audiência. Então, obrigado pelos próximos 10 minutos da vida de vocês. Por último, também queria agradecer a todos os meninos, a todos os garotos da comunidade do COP e tal, que e agradecer a todo o técnico, eu vou de novo para poder passar muito tempo aqui falando, mas queria agradecer a minha mãe e produtora por me ajudar a realizar esse filme e esse sonho. Obrigado e boa sessão a todos. Convidamos agora os representantes do filme Rabutaia, direção de Brenda Lixa, é um documentário pernambucano. Por favor. Mergulho no caldeirão de memórias de Gilson Silva, brasileiro, casado, letrado, que ama e é amado, bem-humorado, barbado, trocando em miúdos a carne mais barata do mercado. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito honrada. É um grande prazer poder ter a oportunidade de mostrar esse filme Rabutaia aqui para vocês no Festival do Corte do CINPE. E Rabutaia é um filme feito bastante despretensiosamente, porque na verdade eu sou atriz, esse é meu marido, Marcelo Guerreiro. Vem aqui, amor. Fez fotografia, Cristiano Leite, fez correção de cor. Assim como o Danilo falou, a gente também está com a equipe inteira no palco. E é um filme feito em família, com o meu tio Gilson Silva, casado com a minha tia Diva Miguel, que infelizmente não estão aqui hoje, mas estão em presença de espírito. Espero que vocês se divirtam. E eu dedico esse filme a todos os Silvas do Brasil, aqui presentes em todos os lugares, mas sobretudo a Cláudia Silva Ferreira, que foi uma mulher da base da pirâmide social, negra, mulher, empregada doméstica, favelada, foi brutalmente assassinada pela polícia do Rio de Janeiro e arrastada tal qual um saco de lixo há pouco tempo no Rio. É incômodo, mas é real. Então, confio em vocês. Muito obrigada. Nós vamos chamar o Paulo. O meu filme, eu acho que foi a despretensão de não querer fazer um filme assim, mesmo porque eu, como sou atriz e estou me aventurando, então eu acho que foi essa despretensão de não esperar nada e de repente sair alguma coisa e a organização Rodrigo Fonseca, que está na curadoria, ousar e falar, vamos pegar, vamos fazer, vamos botar, então isso é muito legal, eu acho que é isso, essa ousadia de fazer. E para encerrar, quais são os planos futuros? Já tem, principalmente para outros filmes, outras ideias, quais são os teus planos para o futuro? Meus planos para o futuro é cuidar de um bebê que está na minha barriga agora e
quem sabe fazer algum filme, né, sobre esse tema, quem sabe sobre parto humanizado, isso me interessa muito, acho que pode ir por aí. E meu sorriso murcha, porque doeu em todos nós, e por mais que a gente tenda a esquecer, isso aí eu acho que é uma cicatriz que fica, né, então não tenho nem o que te falar sobre isso, realmente é uma tristeza para todos. Rabutaia é um documentário, um curta-metragem, dirigido por mim, roteirizado e montado. É um filme feito bem despretensiosamente, é um filme feito em família, com meu tio Gilson, que é casado com a minha tia Diva. E eu acho que a riqueza do Rabutaia é justamente um personagem que é meu tio, que é uma pessoa extremamente carismática, emotiva, que fala da vida com verdade, com ternura, e que mesmo as coisas pelas quais ele passou na vida não o brutalizaram. Isso é muito legal, você transpor a poesia pra tela. E ele conseguiu fazer isso, não fui eu não, eu só montei, mas ele conseguiu fazer e é muito legal. O personagem lá... Fazer esse projeto foi realmente muita dedicação, muitas horas, foram mais de 300 horas de edição, 8 dias de filmagem, gravamos em alguns lugares aqui em Recife, a pós-produção foi feita no Canadá, em Toronto, e para mim, ou seja, isso tudo também foi um processo completamente de aprendizagem e agora mesmo é muita emoção, realmente tudo isso vindo junto, né? Fazer essa exibição para tanta gente, para 2.500 pessoas, a família, amigos, é um sonho, né? Então é a realização do sonho, então é muito emocionante. Como é que tu pensa agora na distribuição do filme? De momento a gente vai o curta-metragem, a gente vai tentar fazer um circuito de festivais, de momento eu quero trabalhar, quero desenvolver também um projeto social em cima do curta-metragem dos meninos lá da comunidade do Coque. Mas de momento vamos fazer um circuito de festivais, tentar o máximo possível mandar para que o filme foi visto, né? Realmente o filme é feito para ser visto, então a gente vai tentar exibir ele no maior número de festivais possível. Bom dia, gente. Muito obrigado por terem vindo ao primeiro debate, o 18º CinePE, Festival do Cine do Audiovisual. Queria realmente agradecer a todos. Ontem a gente teve 2 sessões de curtas. Como o nosso espaço aqui não é um espaço que comporta todo mundo junto, a gente vai dividir. Então eu queria pedir, por favor, para os representantes dos filmes da Mostra de Pernambuco, por favor, virem aqui para frente, para a gente começar batendo um papo com o pessoal da Mostra Pernambuco, depois a gente passa para os curtas nacionais. Por favor, fiquem à vontade, tem uma linha aqui, tá? Se vocês precisarem, tá? Bom dia, tudo bem? Fiquem à vontade. Obrigado. Bom, gente, a gente tem uma forma aqui de levar esse debate, que é uma forma realmente bem informal, né? É uma dinâmica mesmo de entrevista coletiva, mas eu sempre começo pedindo para as pessoas que estão aqui presentes, realmente de uma forma informal e descontraída, se apresentarem, já falarem um pouco sobre o filme, e aí depois a gente passa para a pergunta dos jornalistas, dos nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Para mim, eu fico muito feliz de também estar apresentando a Mostra de Curtas Pernambucanas, que esse ano veio junto e a gente está agora também aqui nos debates. Obrigado mais uma vez. Se a Lívia começar aí a se apresentar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Alcina Barreto, eu sou do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco, Laboratório de Paleontologia. E eu colaborei com o vídeo Tesouros do Araripe. E a ideia desse filme surgiu porque o estado de Pernambuco é um estado muito rico em fósseis, mas as pessoas não conhecem isso. E em especial, que foi o foco do filme, é a região do Araripe pernambucano, que tem fósseis que
são vistos em museus do mundo inteiro. São fósseis reconhecidos internacionalmente pela qualidade de preservação deles, pela diversidade dos fósseis. E museus do mundo inteiro têm fósseis do Araripe, mas a região do Araripe, o Araripe pernambucano, não reconhece o valor. Então, a ideia foi ir para lá, né? A Pró-Reitoria de Extensão, esse é um trabalho de extensão que nós estamos fazendo na região e que visa informar as pessoas do patrimônio, porque o fóssil é patrimônio natural da humanidade e é patrimônio cultural da humanidade também. O fóssil tem um valor científico e o fóssil tem um valor social. E esse valor social só vai poder existir de fato se as pessoas reconhecerem o seu valor. E as pessoas de lá da região não reconhecem isso. Eles conhecem, todos convivem desde criança com os fósseis da região, mas não sabem o valor, não sabem que aqueles fósseis estão entre os 3 mais importantes do mundo, da idade do Cretáceo, e que conta a história de animais e plantas que viveram naquele continente antigo de 100 milhões de anos atrás, conhecido como Gondwana, conhecido como o nome de Gondwana, que deu origem a o que hoje a gente chama de América do Sul e África, né? Então a ideia é informar as pessoas e motivar elas a criar museus para que o fóssil fique na região e as pessoas reconheçam ele e valorizem. Obrigada. Meu nome é Danilo Baracho, sou representante e sou realizador do filme Severo. Sobre o filme, para mim eu já moro, sou daqui de Pernambuco, nasci aqui, mas já moro fora do Brasil há 12 anos. E para mim, Severo era um projeto, é a minha primeira vez que eu realizo alguma coisa aqui no Brasil. Eu já morei na Espanha há 9 anos, estou morando agora no Canadá há 3, então já tinha filmado muitas coisas por lá, por aqui nada tinha sido um projeto realmente sério que eu pudesse colocar de verdade, me colocar de verdade dentro de um projeto. Então, pensando sobre isso, eu tinha essa ideia de fazer, o cinema sempre foi a voz das classes mais privilegiadas, e eu me considero uma classe privilegiada. Então, tinha a ideia de fazer algo que fosse a voz da periferia no cinema, realmente que a periferia falasse com a audiência. Então, mas eu não conhecia muito, felizmente, eu venho de uma classe média e não conhecia, não tinha uma ideia do que eu poderia encontrar lá, filmando no COP, na comunidade do COP, mas realmente aprendi muito, foi um processo de aprendizado. O Severo para mim foi um processo de aprendizado. E era isso, era uma tentativa de falar, uma tentativa de ter a voz da periferia falando um pouco com a audiência e com o Brasil, né? Que a gente, definitivamente a diferença social é algo que choca. A gente estando aqui, acho que a gente acaba se acostumando com esse choque, mas quando eu venho de fora, ainda vendo desde fora essa perspectiva, para mim era algo que eu tinha que tocar, tinha que fazer alguma coisa que chamar a atenção para nesse aspecto. Então é isso, maravilhoso. Ontem poder estar aqui, vim 2 dias atrás eu vim para o Canadá e poder estar aqui, para mim eu estou vivendo um sonho, na verdade. Bom, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu sou atriz coadjuvante do filme Au Revoir, que é realizado pela Milena Times, que não pude estar aqui, infelizmente, ela lamenta muito. O filme é uma ficção, acontece na França, num lugar da França, e é um encontro entre uma estudante brasileira e uma senhora francesa. E o filme foi realizado assim, em 6 dias, com uma equipe de 20 pessoas, jovens, como eu disse, muito competente, muito eficiente. Para mim, que foi a minha primeira participação em um filme, eu fiquei fascinada pelo processo. É uma coisa incrível. E tinha toda essa questão de que eu falava em francês, com alguns momentos em português, evidentemente, mas tudo aconteceu aqui em Recife. Então, foi também um trabalho de arte muito interessante feito pelo Thales. E
E o filme, bom, o filme para mim é um primor de sobriedade. E bom, eu estou feliz que pude ser apresentada nessa sala tão prestigiosa do Cine Pernambuco. Agradeço. Bom dia, meu nome é Brenda Lígia, eu sou realizadora do filme Rabutaia, juntamente com meu marido Marcelo Pinheiro, que está ali, que fez a fotografia. E eu sou atriz e eu acho que o charme do Rabutaia é o personagem, né, que é meu tio Gilson, que quem assistiu ontem vê que ele é bastante carismático. O filme é basicamente ele é realmente aquilo transparente, divertido, e as coisas pelas quais ele passou na vida não o brutalizaram, pelo contrário, ele consegue extrair a poesia e a leveza daquilo tudo. E isso que eu acho que, assim como o Baracho, eu também estou vivendo um sonho por estar aqui, justamente pela despretensão, né? Porque eu adoro montar, editar, e aí coloquei no software. Às vezes aquela coisa do olhar de cinema, como eu venho de uma família muito grande, eu sou de Minas, já estou aqui em Pernambuco há quase 9 anos, 4 anos casada, mas assim, minha família é muito grande, a gente é de uma região do extinto Quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, Ibiá, e como a família é muito grande, eu sempre vejo coisas, imaginar, isso aqui daria um filme, isso aqui também daria um filme, então a gente fica até louca às vezes, né? E aí deu, então estou muito feliz de estar aqui. Tem uma outra aqui. Deixar um para esse lado aqui, fica legal. Obrigado. Bom, meu nome é Hermano Figueiredo. Esse é o filme Ponta de Pedros e Pedras, que é um filme diferente da minha trajetória documentarista, porque é a terceira participação que eu tenho nesse festival. Com São Luís Caleidoscópio em 2000, em 2001 em 2003 com Choveu e Daí. Ambos foram premiados nessas oportunidades. Mas esse filme é diferente, porque não é diferente da minha produção de documentários. Eu acabei de finalizar um documentário agora recentemente sobre as bandas de pífanos e pifeiros. Fiz um doc-TV chamado Calabar, que propunham esteticamente umas coisas interessantes do ponto de vista do documentário, daquela janela importante que foi o doc-TV. Mas esse filme faz parte do projeto Cine Jangada. O projeto Cine Jangada, como disse ontem na apresentação, é um projeto pelo qual nós exibimos filmes nas praias do litoral nordestino, notadamente aqui em Pernambuco, o Cine Jangada, e o Acenda uma Vela, que é no litoral alagoano. Tem o Acenda uma Vela também no Rio Grande do Norte, ou seja, aqui em Pernambuco, o Cine Jangada passou por várias praias, e em cada praia fazia um filme. Quando nós terminamos o projeto, porque esse projeto tem uma característica diferente, nós exibimos filmes nas velas das embarcações. É um cinema diferente, um cinema onde o piso é de areia branca, o teto é o céu estrelado, o ar refrigerado é a brisa do Atlântico, e na Jangada Parada, imagens em movimento compõem o resto dessa sessão de cinema diferente que nós fazemos aí pelo litoral. Em cada lugar nós vimos a necessidade e o desejo das pessoas de aparecerem na tela, na vela tela. Queriam que a gente filmasse qualquer coisa, e com o tempo nós incorporamos isso. Fizemos o projeto com Fucultura, mas houve cortes, como normalmente há, para que possa se contemplar mais projetos. E entre os cortes estava aquela parte que era de fazer os filmes, de modo que tínhamos 12 mil reais para fazer 4 filmes, o que significa dizer que tinha 3 mil reais para fazer cada um. E como ontem eu brinquei que a nossa equipe era o meu sobrinho, minha companheira Regina, e era uma armada de Branca Leone. Quem conhece aquele filme então sabe que nós só tínhamos equipamentos mais básicos possíveis para garantir uma qualidade aceitável de captação de imagem e som, e que nós nos lançamos ao desafio porque o povo gosta de se ver, e era uma premissa nossa que o povo se visse na tela. E me senti, a gente escreveu, escreveu o filme no Cine PE, nem achava que ia ser mesmo, que ia passar não, mas passou. Então passou, e foi interessante que as pessoas podem ter contato
com uma produção feita numa situação e dirigida para o público que vai assistir, que vai se ver na vela tela. E o sucesso foi enorme lá em Pontas de Pedras, as pessoas adoraram ver aquele tema, aquelas pessoas que eles conhecem na tela. Como assim foi na ilha de Itamaracá, que nós fizemos um documentário sobre a ilha, sobre a Lia de Itamaracá, na ilha de Lia. Em cada lugar, em Brasília Teimosa, o documentário foi sobre a história de resistência e os desafios de hoje daquela população ameaçada pela especulação imobiliária, né? Então, cada lugar, em Pojuca, é uma aventura da memória, a memória de manifestações quase perdidas, a memória oral de manifestações que semi-desaparecidas na região de Pojuca, na região dos Engenhos. Em cada lugar tinha uma, e no caso lá foi quando nós nos surpreendemos com o protagonismo feminino na colônia de pescadores, uma profissão secularmente masculina. A Lurdinha, aquele personagem, é uma pessoa que ela mostrou uma liderança, uma capacidade de entender o universo feminino e de trabalhar por ele e aposentar mulheres, e mulheres ter auxílio-doença, auxílio-maternidade, sendo pescadoras. E esse daí é o filme. Nós procuramos fazer uma estrutura narrativa simples, uma estrutura narrativa que pudesse, em vez de ser um depoimento chapado com alguém atrás de um lugar, era ela adornando a barca de flores para o santo. E por isso o nome Pontas de Pedras e Pedras. O nome do lugar Ponta de Pedras, de Pedros, por causa de Simão Pedro, o apóstolo, que é o padroeiro dos pescadores, e Pedras, o feminino de Pedro, Pedras, elas também pelo protagonismo que elas exercem ali. Então procurou-se fazer esse filme, lamento, acho que pode ter, não quero culpar aqui a organização do evento, né, a projeção, mas nós atendemos as especificidades, mas podemos ter errado alguma coisa quando mandamos o arquivo. Achei a projeção um pouco lavada, as cores não são aquelas cores. Ele tem um melhor cuidado na captação fotográfica. Lógico, tem as precariedades normais de um filme feito com R$3.000 de orçamento, mas teve um certo cuidado nesse ponto. Então teve um certo prejuízo que pode ter sido nessa coisa de hoje, essa modernagem de estar passando de arquivo para lá, de arquivo para cá, e não tem mais aquele suporte. O fato é que é, de fato, um filme que propunha mostrar, mais do que mostrar o filme, o filme não foi feito para a plateia do CinePE, muito embora tenhamos escrito, foi feito para ser exibido nas velas das embarcações, junto com os outros curtas nordestinos que nós exibimos. Os curtas mais premiados do Nordeste foram exibidos durante esses meses do projeto Cine Jangada, que já está pleiteando nova edição no Fucultura. Então, é basicamente isso, foi esse esforço para fazer esse filme. Procuramos colocar esse personagem, esse universo em evidência e realizar naquela estrutura narrativa que vocês viram, e fazer E foi bom porque isso também faz a divulgação do nosso projeto Cine Jangada, que é uma forma diferente de dizer, que o cinema pode chegar em qualquer lugar, que pode ir a mais do que 2 quadras além dos shopping centers, que pode chegar em qualquer lugar, que pode dialogar com a geografia e com a cultura, fazendo da exibição uma atitude estética. Então é assim que nós acendemos as velas. Acendemos a vela para dizer que o cinema pode estar em qualquer lugar. Muito obrigado. Vamos passar para as perguntas. Queria pedir, por favor, para os jornalistas e os convidados que podem fazer as perguntas e se identificarem. Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo Zavala. Eu sou de um site chamado CineWeb, em São Paulo. Também trabalho com a Reuters, cobrindo aqui o Cine Pernambuco. Eu tenho 2 perguntas para começar, para não identificar os outros. Uma é para o Danilo, né, que quando você fala que vocês filmaram na comunidade, né, acompanhando produções que são filmadas em comunidades, como que a comunidade acaba influindo também um pouco no roteiro? Né? Como é que também a escolha dos atores, etc., como é que foi feito isso? E eu tenho uma dúvida, na verdade, tem tanto a ver com o cinema, mas talvez explique um pouco melhor do filme, na minha opinião, da Alcina. Não ficou muito claro para mim, embora
genericamente seja um pouco até óbvio, mas de maneira direta, qual que é o valor social mesmo dos sócios, né? Porque você vê que existe um trabalho com os professores, existe trabalho na comunidade, mas não parece muito claro qual que é o real valor social. É por meio da educação, é por meio da cultura, é por meio da realização de construção de museus, também isso. Obrigado pela pergunta, legal, muito legal. Acho que para esse filme, para mim, são tantas coisas, foram momentos tão intensos de aprendizado que eu prefiro, assim, se alguém me pergunta o que é o filme, eu prefiro não falar, porque é tanta coisa, mas perguntas assim, eu acho que realmente me fazem realmente pensar e reviver aquele momento, né? Filmar na comunidade. O COC em 2007, Recife em 2007 foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. E o COC era a comunidade, a periferia mais violenta aqui do Recife. E então, quando a gente pensou eu conversando com minha mãe que a gente queria fazer alguma coisa, que eu estava querendo fazer alguma coisa, mas queria fazer com a voz da periferia, conversando com ela, a gente entrou em contato com o pessoal do NEIFA, que é uma organização dentro do COC, e através deles foi que nós fizemos um pequeno casting para poder escolher os atores e tudo isso. Mas eu acho que a parte de filmar na comunidade é que realmente para mim foi uma surpresa, porque a gente eu trouxe o equipamento do Canadá, trouxe o equipamento meu, que eu trabalho lá, mas estava, desde o primeiro momento, eu já tinha na minha cabeça que qualquer coisa, o principal aqui era a saúde, era a segurança do pessoal que estava envolvido naquele processo, não só a parte da equipe técnica, mas também a parte, os atores, os meninos, porque estavam filmando com equipamento razoavelmente caro dentro de uma comunidade de baixa renda. Então, mas a gente já tinha pensado que se pedirem qualquer coisa a gente vai entregar sem falar uma palavra e acabou, está tranquilo. Mas o mais impressionante de tudo isso foi exatamente ao contrário. Filmando lá, o pessoal foi completamente muito receptivo com a gente. Em nenhum momento dentro da comunidade a gente sentiu perigo, andando com a câmera, com material, todo material de filmagem, andando para lá, para cá. Pessoal muito simpático, pessoal querendo ajudar, pessoal interessado, com certeza interessado. Muita gente vinha uma cabeça aqui, colocava outra ali, e a gente tinha que fazer um crop no futuro, mas para mim foi um processo de aprendizado. Com certeza mudou muito o filme. A história é a mesma, mas eu acho que eu gostei do realismo, ficou muito mais real. Eu não estava pensando tão real assim, saiu muito mais real do que foi pela comunidade, por onde a gente filmou, o que foi, aquilo tudo era real, é real na verdade. E mudou no final, até a mensagem final que eu fiz, aquela mensagem, aquela narração, que é minha opinião, que é muito alagodar, muito colocando realmente minha ideia dentro do filme. Aquilo ali foi mudado, aquele fraseado no final, trabalhando com o pessoal de dentro lá, eu vim com aquele texto já aqui, mas depois que o filme foi gravado, aquele texto mudou, então mudou o filme também, nesse aspecto. Bem, eu vou responder. Eu quero dizer que o Tito Aureliano é o principal responsável pelo filme e a Aline Guilard, que está sentada lá atrás também. Né? Na verdade, foram os grandes pessoas que realmente construíram o filme. Né? A gente lançou a ideia. Eu vou falar, se o Tito quiser completar alguma coisa, né? O valor social do fóssil. Falar de fóssil, em primeiro lugar, é falar de milhões de anos atrás. Né? Encontrar um resto de um animal, de uma planta que viveu no passado, é encontrar uma prova concreta do que já existiu há muitos milhões de anos atrás e que são os antigos ou os primeiros habitantes de uma região, muito antes do homem chegar. No caso do Araripe, são mais de 100 milhões de anos. Isso é a pré-história da região, do lugar. E por onde passa a identidade? É as pessoas conhecerem onde estão, onde pisam, o que é que existe na região deles. Né? Então, quando a pessoa reconhece que aquilo existe,
que aquilo é em primeiro lugar deles, né? Então, isso tem um valor cultural, tem um valor educativo muito grande. Se eu, como paleontóloga, chego lá, coleto o fóssil, levo o fóssil para o laboratório, coloco numa coleção científica ou coloco num museu, numa grande cidade, aqui em Recife ou no Rio de Janeiro, existem fósseis incríveis do Araripe em várias partes do Brasil, nos museus melhores, dos melhores museus paleontológicos do Brasil e do mundo, né? Mas só que as pessoas de lá não conhecem, não sabem. Veem aquilo desde criança, como a gente escutou tantas histórias, mas eles não reconhecem aquilo como uma coisa que é especial da região. As pessoas veem tanto aquilo ali que pensam que no mundo inteiro existe aquilo. E não é assim. É uma coisa especial do lugar. Então, se eu tiro o fóssil e levo para Recife, o que é que eu estou deixando ali para aquela região? O fóssil perdeu o valor social, grande parte dele, porque os principais as pessoas que devem se privilegiar desse valor social é quem vive ali, são os donos daquele patrimônio. Então, a ideia é mostrar às pessoas o valor que eles têm, a pré-história deles, para que eles se sintam pertencendo àquilo e que isso seja um valor maior para eles. Então, a ideia não é fazer um único museu em Exu, mas em toda aquela região do Araripe pernambucano, são mais de 6 municípios, que tem uma quantidade imensa de fósseis. O valor é tão grande que do lado cearense se criou um geoparque, reconhecido pela Unesco, e do lado pernambucano nós não temos. Pernambuco não tem museu de fósseis, né? E tem um patrimônio fossilífero incrível. Então é isso que a gente está querendo difundir, em primeiro lugar, para as pessoas da região. Por isso a ideia de fazer as oficinas e vocês viram o que é que o pessoal respondeu, né? E foi realmente incrível as respostas que eles deram e mudou também a concepção da gente numa série de coisas, como o colega também falou aí, né? E é isso. Não sei se respondi, e quero dizer também, eu não falei no começo, mas realmente é uma surpresa muito grata para nós estar aqui, não é? Porque ninguém é profissional aqui, os meninos são muito competentes, né? Mas é uma grande satisfação para a gente poder estar aqui. Eu não sei se é possível o Tito complementar mais alguma coisa, se ele quer, se é possível. Eu também aproveitar e falar um pouquinho, todo mundo se apresentar formalmente, se quiser falar um pouquinho do Angela, né? Acho que tem um outro microfone desse lado aqui, não tem? Sem fio. Pode, claro. Pode. Eu acho que a professora Alcina já falou bastante e ninguém melhor do que a representante do projeto para falar sobre isso. É muito interessante que eu realmente acho muito difícil que qualquer um dos senhores sentados na plateia soubesse que há tanta pesquisa de paleontologia no Brasil, dessa ciência que estuda os dinossauros, os pterodáctilos e os animais pré-históricos. Isso porque os cientistas, eles se preocupam a maior parte do tempo no Brasil em fazer a pesquisa aplicada, em publicar seus artigos, fazer suas descobertas. Pouca gente, poucos laboratórios investem, como a professora Lucina fez agora, em solicitar dinheiro para fazer documentários também. E quanto mais um projeto social desse, é muito raro um cientista deixar uma pesquisa aplicada das suas escavações e tudo mais, que já demandam um esforço muito grande, para fazer um serviço social. É muito raro. Se tiver 2 no Brasil, é muito. E o projeto casou muito bem, porque a minha esposa e colega de trabalho, paleontóloga Aline Hilade, já tinha criado os colecionadores de ossos, o Bone Collector, que é um único grupo brasileiro de pesquisadores que se esforça com a divulgação científica, com blogs, site, produção de documentários, de videoblogs e tudo mais. E o projeto casou com a ideia da professora Alcina. E foi o primeiro documentário que a gente fez de cunho social e não só científico, sobre as pesquisas e tudo mais. Então foi muito bom. Só queria fazer um adendo à sua pergunta. Eu acho que o valor social ele fica implícito na fala do seu Martins, que às vezes até é difícil de entender pela simplicidade dele.
quando no começo ele fala, vem muita gente aqui, pergunta onde tem isso, onde se encontra? Ele fala aqui, no meu terreno, mas a gente não sabe de nada. E no final, depois dele conhecer o valor verdadeiro daquilo, ele fala, agora que a gente sabe que tem procedimento de coisa boa, agora a gente tem que cuidar aqui do nosso patrimônio e preservar o que é de Exu, para que Exu possa desenvolver, possa crescer nesse sentido também. Eu acho que o valor social fica implícito aí no sorriso da criança, contente, né, de se identificar com aquilo, e nos professores nas oficinas, que se surpreenderam, que eles não sabiam a importância daquilo que estava associado ao cotidiano deles, desde a infância, que eles pegavam para brincar, mas eles não sabiam qual era a importância daquilo. E é lógico, no resultado, como a professora Alcina disse, que foi a aceitação, né, da proposta da construção de um museu para valorização desse patrimônio social e cultural, a aceitação e o apoio deles desse projeto. Só isso. Lembrar que a região tem sérios problemas de saída, a região tem sérios problemas de saída ilegal de fósseis, a venda ilegal. Né? Então, esse é mais um motivo da necessidade, né, da conscientização das pessoas e da criação do museu para que os fósseis fiquem lá na região. Obrigada. Maria do Rosário Caetano, revista de cinema. Eu quero fazer uma pergunta para a Brenda e uma para o Hermano. Brenda, eu fiquei fascinada com o seu personagem, figuraço maravilhoso, queria saber mais dele, porque eu fiquei muito, muito curiosa. Eu lhe pergunto se você não teria projeto ou interesse em fazer um longa-metragem, para você, um documentário de longa-metragem, porque aí você entraria também no movimento black, na força contestadora que eles tiveram naquele período, o vestuário, o cabelo, ele dá aquele depoimento hilário sobre o imenso cabelo black dele e tal. Então, para a gente conhecer mais a história dele, da mulher dele também, que é uma personagem fascinante, mas ele é tão carismático que você navega com ele, se entrega e tal. Mas pergunta se não poderia trabalhar aqui, como é que você descobriu esse personagem? Para o Hermano, Hermano, você apresentou tão bem seu filme no palco, falou tão bem aquela história das velas, de projetar nas velas, que eu abri uma expectativa gigantesca com o filme, porque se na apresentação você já estava tão articulado, falei, vai. Mas depois, o filme, eu fiquei também com, assim, parece só uma amostra do que poderia render. Você parece que se seduziu muito com a sua protagonista, que é uma mulher muito articulada, se expressa muito bem, né? Defende as trabalhadoras da pesca lá e tal, e tal. Mas eu senti falta de conhecer as pescadoras, né? De saber um pouco mais do cotidiano delas, como elas vivem, como é que elas convivem com aquela mulher tão politizada, tão organizada, que defende os direitos trabalhistas delas, aposentadoria e tal. Então eu pergunto também se é um trailer de um projeto maior e mais complexo, mais elaborado, né, daquela experiência lá que você filmou. Bom, prazer revê-la, Rosário, faz muito tempo que eu não vivia pessoalmente. E é como eu disse mesmo, Rosário, quando eu começo dessa fala aqui, eu só tive a possibilidade de ter uma diária para me deslocar até lá, e naquela diária tinha que resolver tudo. Lógico que marquei um dia para filmar as pescadoras lá, no lugar onde elas estavam. Inclusive um dos lugares onde elas pescam, que é uma colônia de pescadores a Z3, que ela pega todo o município de Goiânia. E isso nas praias de Ponta de Pedra, Carne de Vaca, aquela outra que estava sendo filmada lá. Ou seja, eram 5, 6 praias, afora ainda o Tejuco-Papo, que é onde no século XVII as mulheres de Tejuco-Papo expulsaram os holandeses ali. Só tinha mulher na batalha lá, e tem essa história que a história assinala, que é na mesma região lá. Então, o que eu podia fazer, quando eu disse, só tem 12 mil reais para os filmes do Cine Jangada. Para fazer filmes. Então, o que era? Era a gente chegar, eu exibo filmes, faço uma curadoria, onde não escolho os filmes, não é nem pela importância que eles possam ter, pelo que eles possam dizer de útil para aquela comunidade, mas também avaliando o exercício estético, de elaboração estética, e é assim que a gente mostra os filmes para as comunidades no litoral.
fazendo um trabalho junto com os cineclubes da região, fortalecendo os cineclubes de lá. A gente faz oficinas para os cineclubes, como teve em Goiânia. E quando nós só tínhamos a possibilidade, eu fui lá uma vez, não era tempo de pescar porque tinha chovido. E a outra vez não tinha mais recursos para poder ir lá e fazer mais outra quando passou o tempo. Não tinha mais tempo já ia começar o projeto Cine Jangada e tinha que terminar. Ou seja, foi uma produção feita com toda a precariedade possível, porque o povo, é importante, é a premissa nossa que o povo se veja na tela. Então, mesmo com aquela dificuldade de recursos, por isso mesmo que eu disse que éramos uma armada de Branca Leone. Né? O filme, por quê? Porque era uma armada que você não via que não podia combater, que ela não ia chegar a muito lugar com a precariedade que ela tinha. Então, tinha o meu sobrinho, estudante de cinema da UFPE, tinha uma câmera DSLR, né? Um equipamento básico de som, que se revezava Regina e eu segurando ele, e era o que tinha para a gente fazer. E o povo adorou lá, foi muito bom e tal. Lógico que eu tenho vontade, para mim, todas essas coisas, todos esses filmetes que fizemos no Cine Jangada, são, no futuro, possibilidades da gente voltar e fazer alguma coisa mais elaborada com isso, porque a realidade é rica e tem uma série de coisas que podem ser documentadas. É muito interessante a gente fazer isso. A função social do cinema é essa, inclusive, põe em relevo essas coisas, a luta de pessoas como essa, a interação delas com a comunidade, a cultura popular, né, versus a massificação, tudo são coisas que podem ser. Então, quando eu disse que era de fato uma armada de Branca Leone, e que a gente tinha precariedade, e a gente foi lá e conseguiu fazer, e que a gente se considerava premiado, já foi demais para a gente chegar lá e o povo adorar ter se visto na tela. E a outra coisa foi que a gente tivesse a oportunidade de mostrar e de ainda divulgar o Cine Jangada, que esperamos que esse ano venha mais forte. Então, a gente tem uma absoluta consciência do filme que a gente fez. E agora eu sei que eu quero só quebrar o protocolo aqui para dizer que o charme do teu filme não é só o personagem, é uma estrutura narrativa muito, muito bem elaborada, muito bem, sabe, centrada no personagem, no foco do personagem. Então, eu amei simplesmente o filme e as escolhas narrativas que vocês fizeram. Tudo bem. Nossa, gente, obrigada. Porque como a professora mesmo disse aqui, eu também não sou profissional, sou atriz e fui me arriscando a montar. Na verdade, a ideia toda do filme, Rosário, é do meu marido, Marcelo Pinheiro, porque assim, eu cresci nesse meio com aquelas pessoas bebendo, tocando samba, conversando e todo mundo junto, as reuniões de família para 50 pessoas num sítio, e sabe? Então, isso pra mim é natural. E aí quando eu casei com o Marcelo, ele começou a ir, ele ficou muito encantado com aquilo tudo, com tanta comida, e tanta bebida, e tanta gente, e tanta alegria, assim, alegria gratuita. E ele falou, vamos fazer. E agora, com essa ideia que a Rosário me deu, eu acho que sim, vou usar. Quem sabe no próximo CinePE tem um longa-metragem aí, né? Meu tio, o Gilson, queria muito estar aqui hoje, eles fizeram de tudo para estar aqui, ele e minha tia. Queriam muito, mas infelizmente não deu, problemas de família, meu avô está um pouco doente, enfim. Mas se ele estivesse aqui, ele ia estar na cadeira, quebrando o protocolo e deixando todo mundo com um sorriso daqui a aqui. Ele é realmente aquilo, ele é uma pessoa encantadora, maravilhosa. E é legal poder fazer, eu vejo aqui a relevância dos filmes de vocês, sabe? Eu penso, nossa, será que eu posso, entendeu? E acho que Pernambuco me proporcionou isso, porque, como diz a atriz Maeve Jenkins, quando ela diz que Pernambuco me hidratou, aqui realmente tem um lado cultural que, assim, eu que morei em São Paulo a vida inteira, eu não encontrei lá. E aqui, realmente, é um estado do coração. E quanto ao meu tio, o material que eu montei, o total era 1h15 de material, e eu sofri muito para deixar redondinho, com 8 minutos, e vou cortar isso, não vou. Ficou como eu gostaria, mas realmente tem muita coisa a mais que eu queria mostrar e não deu. Então, por isso seria uma ótima ideia mesmo desse longa, desse documentário, e que realmente resvalaria para a questão do Black Power, do movimento negro, né, inevitável. Meu tio contou uma das coisas que eu cortei, que quando ele mudou para São Paulo, com o cabelo Black Power, no começo dos anos 70, assim, ele morava longe, né, acho que na Zona Leste, tinha que pegar um trem para sair da periferia e para o centro trabalhar. Então chegava atrasado, já tinha que ir 5 horas da manhã correndo. E na hora que ele estava correndo, vira e mexe quando ele via a polícia, ele
A polícia via ele correndo e ele já falava, ih, vão me parar, cara. E aí ele pensava, se eu parar, vão me parar. E se eu não parar, vão me parar também. E aí ele diminuía o passo, a polícia parava, ele chegava atrasado. E ele conta isso, não assim, ó, coitadinho de mim, sou negro, sofri discriminação, vou morrer. E eu aprendi muito isso com as pessoas da minha família também. É claro que existe o racismo, é uma realidade, é uma ferida que não cicatriza, eu tenho, muitos Silvas ou não tem. Mas é importante a gente poder falar sobre isso abertamente, né, como no seu filme que está ali. E também, como eu vi na entrevista do Carinha em música, ele diz que o abandono, ele não gera só vítimas, né, ele também gera heróis. E para mim, meu tio é um herói. Oi, bom dia, Lucas Salgado do Adoro Cinema. Minha pergunta é para o Danilo também. Você já falou aqui que um pouco do seu discurso no final talvez tenha um pouco de Godard, mas é curioso que a sua montagem é muito frenética, né? Então, queria saber se tem algumas referências, como foi trabalhar isso. E também a trilha tem uma importância grande no seu filme, como foi o contato especialmente com o Tom Zé? Vou começar com o Tom Zé, mas a outra pergunta eu acho que é que todo realizador deseja responder, né? A parte das influências e tudo. Com o Tom Zé, a música foi inspirada, o filme foi inspirado na música do Tom Zé. Então, desde o primeiro momento, se não existisse a música, não ia existir filme, mais ou menos, porque a criação veio a partir da música, veio no ritmo da música. Como falou, esse ritmo frenético do filme é o ritmo da música. A música é frenética, a música é... Então, o filme baseou completamente baseado na estrutura também. Com certeza, a estrutura bem mais, foi muito característico do personagem. Na parte narrativa, no storytelling, teria muito mais o cinema verité, um cinema verdade, com a câmera na mão. Se eu citar algum, eu adoro o Iñárritu. Então, eu acho que o cinema dele, eu acho que é um cinema verdade, um cinema que você mostra a realidade, perseguindo um personagem. Os personagens já entrando dentro na seguida do personagem. Eu já tinha essa ideia de que eu não vou mostrar muita cara, porque eu queria que fosse um personagem mais coletivo, um personagem mais do cinema russo, mais algo que... personagem da rua, como Tertol, que diz que o personagem realmente coletivo é um personagem que vem da rua. Então eu não queria mostrar tantas caras, tantas feições, e era mais perseguindo os garotos, mostrando a realidade deles. Na parte, ou seja, isso aí eu acho que essa mistura, eu acho que mostrando um pouco esse cinema verdade e indo um pouco mais atrás do cinema clássico ou da história do cinema, eu acho que era mais ou menos a minha ideia de juntar e fazer uma mistura e trabalhar com as ideias que eu tinha de social, de cinema social, e botar no caldeirão tudo e tentar fazer alguma coisa e depois você deve que sair. Luiz Carlos Berto, Estado de São Paulo. Oi. Bom, sou um médico de Estadão. O mais bacana que eu tenho a impressão é uma experiência que eu não sei se vocês têm como realizadores, mas é a gente ver todos esses filmes dialogando entre eles, né? Sei lá, vocês talvez sejam muito preocupados com o momento do nascimento de vocês, cada um para estar ligados, né, nesse fenômeno. E foi muito interessante, mesmo que, digamos, a qualidade do filme seja desigual, é esse diálogo que eles fazem entre eles, né? Por exemplo, a personagem do irmão, uma mãe do teu filme, uma família, o teu tio é realmente uma figura. Mas eu vou, na realidade, o que eu quero, não sei se falar ou perguntar uma coisa que me tocou demais. Porque, por exemplo, eu sou, né, um cara de 60 anos, eu atravessei os anos da ditadura, e havia um tabu em relação aos signos pátrios, né, todos. E o hino cantado, o ritmo de samba tocado, eu achei do caralho, assim, eu achei de uma beleza realmente, porque aquilo vira linguagem de repente, né? Por mais que seja ali numa confraternização, mas ganha um significado político extraordinário, né? E na minha cabeça eu até fiz o diálogo com linguagem do
sabe? O outro curta que passou. Então, eu não sei se chega a ser realmente uma pergunta, mas, por exemplo, foi, sei lá, tocaram simplesmente, cantaram simplesmente, ou já houve uma coisa premeditada? Na medida em que o filme trata, o teu filme especificamente, todos tratam desse conflito, inclusão e exclusão. Mesmo o filme da professora, que é um filme de um recorte mais científico, mas também é essa vontade de afirmar um trabalho que está sendo feito e obter um reconhecimento para ele. Né? O teu tipo podia ter sido um marginal, ter sido atirado à condição de um marginal, e ele virou aquilo que o Karim chama de um herói. Né? Então o hino entra um pouco, né, essa apropriação do hino como da própria vida entra. Que bonito, não tenho nem palavras para responder, o que nem é uma pergunta, mas eu te juro que não foi proposital. Eu estava lá dançando, era chá de bebê da minha prima, que teve parto domiciliar, então é muita loucura junto, que se eu contar realmente daria 10 filmes. E não foi proposital. A gente canta músicas em francês, do Francis Cabrel, em ritmo de samba, tudo vira samba, sertaneja, e churrasco, e cerveja, e aquela hora o Marcelo estava filmando e eu estava ali sambando também, foi por acaso, e muito obrigada. Mas na realidade, nessa história do diabo, por exemplo, a líder de pescadores no teu filme e aquela mãe discriminatória no teu, e muito interessante, aí o diálogo é um contraponto na realidade, né? São os opostos, é isso que é bacana, né? Quando a gente está no festival, a qualidade de repente até vira, sei eu, até uma coisa secundária, né? De repente um pode ser melhor, pode gostar mais do outro, mas esse diálogo que o filmes propõe e que a gente pode ou não levar adiante, isso é que é bacana. Só gostaria mais de colocar uma coisa. Eu acho que, só porque eu não respondi essa parte da pergunta da Rosário, eu esqueci. Rosário, se eu pudesse no filme, eu gostaria de ter feito com um pouco mais só de qualidade, assim, um pouco mais eu continuaria com uma estrutura minimalista, centrada na personagem. Me faltou apenas uns 2 ou 3 takes das pescadeiras trabalhando. Vocês chamam pescadeiras porque não é pescadora propriamente. Aí eu pegaria uns 2 ou 3 takes delas trabalhando aquela coisa toda, mas centrar mesmo minimalisticamente a narrativa numa pessoa adornando uma barca de um santo, do Pedro Apóstolo ali e tal, e depois elas rezando na frente do santo e depois saindo em procissão. Isso aí caracterizava isso. Do outro lado, o filme Rabutaia pode até dar uma longa-metragem, mas eu acho a expressão curta-metragem, o exercício de você dizer o máximo com o mínimo, a intensidade do personagem é tão grande, é tão forte, que é como uma bala, é aquela coisa muito forte. Então eu adoro o formato de curta-metragem e acho que cabe muito bem no formato de curta-metragem. Lógico, tudo pode ser longa, pode ser média, pode ser... Eu sou um sujeito que gosto mais de fazer média-metragem, minha trajetória de documentarista está mais cheia de média-metragem. Penso até em fazer um festival para dar visibilidade, o Fazendo Média. Eu estou pensando em fazer esse festival lá no Rio de Janeiro, então tem até esse projeto. Mas eu acho fantástico essa coisa da possibilidade de você ter visto um painel, como o Merten fala aí, um painel ontem, e perceber esse diálogo entre os personagens, o que é possível quando você consegue juntar várias visões ao mesmo tempo, num dia só, em poucas horas, em poucos minutos, às vezes, são vários curtas. Então o exercício do curto é fantástico, e como eu digo, volto a parabenizar as escolhas narrativas que tem no filme da companheira lá. Achei um personagem fortíssimo, a forma como ele é abordado, a forma como se foca nele, eu achei um filme realmente inspirador. E eu quero um dia poder passar nas nossas velhas de jangada aí, eu vou entrar em contato com você para a gente passar. Com certeza. Bom, vamos aqui à última pergunta dos pernambucanos, né? Depois a gente tem os disputas nacionais. Passa aqui para o Rosário mais uma vez. Danilo, talvez você já tenha respondido, eu cheguei tarde, mas quando seu filme começou, eu adorei, falei, nossa, que filme ágil, os meninos, aquele roubo, aquele diálogo deles entrando no metrô, super criativo, acelerado, estava indo hiper bem. Depois você interrompe a narrativa, entra uma voz de Deus lá, que Jean-Claude teve uma sapituca, a hora que visse,
e faz parte de uma tese. E aí volta para a história. Da onde isso... eu primeiro quero que você fale da relação com o Canadá, em que medida o Canadá entrou nesse projeto e tal. E por que você fez aquilo? Porque eu saí total do filme, parecia aquela voz doutrinadora, a voz de Deus falando tal, desconstrói não, porque desconstruir é uma boa saída, mas dá uma mensagem pronta, mastigada, que seu filme não dava. A gente podia concluir, se a mãe dava menos ovo e menos bolacha para o menor, no começo eu pensei que era uma hierarquia, né? Porque o mais velho tem que comer mais, o menorzinho pode ficar com menos, não tem comida, tudo isso era margem livre para eu interpretar. Depois a gente vai vendo que o outro trazia dinheiro, que conseguiu, o pequeno não estava conseguindo ainda. Mas você tira toda essa liberdade poética da gente ir com os personagens, acreditar e dar uma coisa mastigada e pronta. Falei, foram os canadenses que gostam de dar lição no terceiro mundo, que mandaram ele enfiar aquilo lá. O que é aquilo? Eu tiraria aquilo totalmente, eu fiquei estarrecida. Por que você fez aquilo? A mãe da... Exatamente, ela vira uma megera, sabe? E dá uma lição de moral no terceiro mundo. A gente tinha carinho por todos os seus personagens, era uma outra coisa. O que foi? Obrigado pela pergunta, porque realmente eu estive debatendo esses passados 3 meses muito sobre qual vai ser o corte do filme que eu vou enviar. Esse curta-metragem tem 2 cortes, e como um dos cortes tem esse voice-over, o outro corte não. E para mim era uma decisão muito grande, tive batalhando, quase espancando minha cabeça, porque poderia ser algo mais poético ou algo mais minha mensagem, mais realmente colocando minha opinião naquilo ali. Eu decidi vir para o CinePE, o curta-metragem está enviado para vários outros festivais, foi selecionado por alguns já. Aqui foi a primeira estreia do curta-metragem, mas para uma visão mais aberta, aqui eu queria ter a minha opinião, eu queria algo que realmente eu pudesse colocar aquilo ali. E veio essa ideia da mãe como o país, e eu queria deixar isso bem claro para toda a audiência, não só para a classe intelectuais que poderia entender a mensagem do filme já no primeiro ponto. Isso é um filme bem popular, é um filme para todos entenderem, para todos pegarem essa mensagem e deixar claro para qualquer audiência. Tenho 2 versões, o curta-metragem, está cortada, não tem o voice-over, não tem aquela parte no final, o filme termina e deixa com a mensagem tão bonita, igualmente bonita, e essa versão de Severo era uma versão mais severa, uma versão mais dura, e essa foi a minha intenção, de dar essa mensagem mais dura realmente, e esquecer um pouco da arte de cinema e colocar a arte social, acho, fazer o nosso papel como social. Do Canadá. Do Canadá. O Canadá, eu estou morando no Canadá há 4 anos só. Antes disso morei na Espanha há 8 anos, fico vindo para casa talvez 2 vezes por ano e estou em busca do meu sonho, né? Eu estou lá buscando meu sonho, igual que estou aqui tentando fazer isso. O Canadá entra como uma parceria, minha pequena produtora é canadense, então por questões fiscais é canadense, o filme também, a parte que foi paga foi minha, mas por questões fiscais é do Canadá, ou seja, minha empresa lá no Canadá, minha pequena produtora, e entra como uma parceria, mas é um filme brasileiro, é um filme definitivamente brasileiro, um filme temática brasileira, uma mensagem para brasileiros, e é isso aí. Você me avisa quando ele estiver sem essa parte para eu assistir de novo. Com certeza, posso mandar um link para você, Paliano vai estar na internet. Gente, muito obrigado pelo meu debate do CinePE, queria agradecer a todos. A gente, em 5 minutinhos mesmo, estamos começando com os curtas nacionais, para a gente dar sequência à segunda parte. Muito obrigado, hein?